Você confunde carne com proteína? Quando eu falo proteína, na sua cabeça vem um pedaço de frango, um pedaço de bife. Essa semana aqui na empresa, a gente conversando internamente, caiu essa ficha para nós, que talvez esse seja o principal motivo das pessoas ficarem repetindo várias vezes em rede social: os pets são carnívoros, os gatos são carnívoros, eles precisam da proteína de origem animal. E essa confusão de linguagem, de denominar a proteína como sendo a carne, pode ter sido algo intencional ou acidental. Vamos dar uma olhadinha nessas tabelas que eu trouxe para vocês verem. Essa tabela nutricional que está aparecendo para vocês aí na tela é um bife e olha só que interessante. Ele tem sim algum percentual de proteína, mas ele também tem gordura, ele também tem sódio, ele também tem a gordura saturada, que nesse caso a gente chama de lipídios, e eu vou colocar uma outra tabela para vocês verem aqui, que é uma porção de hummus, que é o grão de bico. Ele tem a proteína, ele também vai ter a gordura, ele também vai ter a fibra, também tem sódio. Então não é só porque um alimento contém um percentual de proteína, por exemplo, um filé de frango de 100 gramas, ele não tem 100 gramas de proteína. E aí as empresas, os restaurantes, eles realmente colocam às vezes no cardápio falando: escolha a sua proteína, carne, frango, peixe ou vegetal. Então essa associação gerou uma baita confusão e isso beneficia as empresas e os setores que produzem proteína para consumo. Se as pessoas elas fazem essa associação tão automática, é natural que elas vão sempre ficar repetindo isso. Ah, você precisa da proteína. Ah, você precisa comer mais proteína. A proteína ela é fundamental e a gente vai esmiuçar todos os detalhes no vídeo de hoje do que é a proteína. E essa introdução foi baseada nesses comentários que apareceram em redes sociais. Olha o que falaram para nós. Gente, isso não faz o menor sentido. Os felinos são por essência carnívoros. Eles necessitam da proteína animal. Não prive seu animal dessa fonte essencial para sua saúde. Se quer um animal vegano, tem uma tartaruga. E a outra pessoa fala: por que dar uma dieta vegana para o seu gato? Por ignorância? Só se for. E é muito curioso, porque normalmente essas pessoas elas vêm com esse ar de arrogância, como se elas conhecessem a fundo como são formuladas as rações, mas no vídeo de hoje vamos dar uma olhada o que é uma proteína. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico para o seu pet. Fazia tempo que eu queria parar para fazer uma bela de uma pesquisa, para produzir um vídeo para você enviar para aquela pessoa que vier com a boca cheia falando: olha, eles precisam da proteína. Então vamos começar com a definição. O que é uma proteína? A proteína é um composto orgânico, assim como os carboidratos, assim como os lipídios. E já vou adiantar que a fundamentação mais de bioquímica, eu peguei as referências do canal do professor Samuel. Eu vou deixar a referência do canal dele aqui na descrição. Se você é uma pessoa estudiosa e quiser saber esses detalhes, é um mundo muito interessante, mas é uma área de conhecimento vasta. Por isso que eu resumi para a gente conseguir colocar todas essas informações em um único vídeo. E para eu falar de proteína, para que as pessoas consigam entender o que a gente está falando, é preciso voltar lá nos átomos. Então, o átomo ele é uma menor fração de um elemento químico. O elemento é um conjunto de átomos que apresentam as mesmas características. Uma molécula é um grupo de átomos que eles podem ser iguais ou diferentes. E um grupo de moléculas forma uma substância. Logo, a proteína ela é uma substância, porque é um grupo de moléculas e elas são realmente fundamentais para o bom funcionamento dos órgãos dos nossos pets e também para os nossos. Nesse vídeo aqui, eu vou me concentrar especificamente no cão e no gato. Para eu conseguir ser mais didático, eu vou falar para você fazer um exercício de imaginação. Pensa numa proteína como se fosse uma parede de tijolos, e uma parede de tijolos ela é construída a partir de blocos. Cada um desses blocos vai formar o todo que a gente está visualizando. A denominação dos blocos são os aminoácidos, que são moléculas, ou seja, a substância proteína
é formada por um conjunto de moléculas de aminoácidos através de algumas ligações. E eu trouxe várias referências visuais para vocês. Se você curte esse formato, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, porque ele precisa chegar para mais pessoas, para que a gente consiga levar essa informação e parar com essa confusão que as pessoas ficam associando que, eles precisam da proteína de origem animal. Isso não existe. O que existe é, eles precisam dos aminoácidos, que eles vão fazer essas ligações peptídicas, que a gente vai ver em detalhe, para aí sim formar todas as proteínas que precisa para a construção de musculatura, para a construção dos anticorpos, para tudo que eles vão precisar para viverem saudáveis e felizes. Então vamos lá. Esse conjunto de moléculas de aminoácido vai formar uma cadeia, uma substância de proteína, e ela é chamada de polímero, porque é formada por várias partes. Cada uma dessas partes, a definição são monômeros. E aí eu vou mostrar para vocês na minha tela essa explicação para que fique bem visual. Olha só, tá vendo essa formação da proteína como se fosse o muro que a gente falou. Cada bolinha dessa representa um aminoácido, que é o monômero. Quando você tem vários aminoácidos e existe essa ligação peptídica, que é como você aglutina um aminoácido no outro, você forma essa cadeia de proteína. Cada uma dessas moléculas de aminoácido, elas vão ter uma ligação peptídica e aí forma toda essa proteína. Então é importante que a gente tenha isso visual para não ficar repetindo alguns conceitos que não fazem sentido nenhum. Agora eu vou mostrar como que essas cadeias de aminoácido, elas fazem essa composição, essa sintetização, quando eles se unem. Então, olha aqui, existe a estrutura de um aminoácido, ele tem duas moléculas aqui, de carbono ligado a um hidrogênio. Aqui ele vai necessariamente, vai ter um grupo desse ácido carboxílico e vai ter esse grupo de amina. E aí o que vai mudar o tipo de aminoácido é o radical utilizado. Então, a estrutura de um aminoácido é a mesma e o que muda é o radical. E aí como que ele funciona? A gente tem os aminoácidos naturais que nosso organismo produz, os essenciais e semi-essenciais, eu vou juntar tudo como os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Esses aqui que são essenciais ou semi-essenciais, a gente precisa suprir através da alimentação ou através da suplementação. Então, isso que vocês estão vendo aí na tela é a estrutura de um aminoácido. Mais uma vez aqui na tela, a gente vai colocar a nossa atenção nessa ligação peptídica aqui. Lembra que eu falei que existe a proteína, se a gente ingere, passa pelo nosso organismo, o nosso organismo tem enzimas, tem essas quebras dessas cadeias todas, e aí esses aminoácidos depois eles vão se recompor, eles vão sintetizar para formar novas cadeias de proteína. Existe sempre, lembra que eu falei do aminoácido? Ele é o carbono conectado, com o ácido carboxílico e conectado com a amina. E aí esse ácido carboxílico e essa amina, eles vão conectar e vão formar essa ligação peptídica. E aí aqui nesse exemplo embaixo, pode ver que tanto faz, o R1, R2 é só o exemplo que ele usou no canal. Mas aqui são dois aminoácidos que eles tiveram uma ligação peptídica para formar essa proteína. E isso é o que a gente chama da sintetização. Então houve uma síntese de dois aminoácidos para formar a proteína. Por isso que quando eu falo, as pessoas pensam que a proteína vem da carne ou que o aminoácido não pode ser sintetizado. As pessoas acham que é algo que você coloca como se fosse um plástico ali dentro. Na realidade, é falta de linguagem para que as pessoas entendam os conceitos. Então aqui, visualmente, é essa explicação de como que acontece essa sintetização desses aminoácidos para formar todas as cadeias de proteína que o PET vai precisar para ter um organismo saudável, um metabolismo funcional, e aí você pode ficar tranquilo ali que sabe que você está fornecendo uma ração e as pessoas que estão por trás dessa formulação, elas têm plena consciência daquilo que elas estão fazendo. Viram lá? Então nós temos os monômeros, que são os aminoácidos, eles se conectam uns com os outros, formam essa cadeia, que é o nome da proteína, e aí como que se dão essas ligações? Através das ligações peptídicas. E aí sim a proteína vai poder desenvolver
todas as funcionalidades que ela precisa no organismo dos animais. Aí vem os mitos comuns. Eles precisam da proteína de origem animal. Depois do que a gente viu, faz sentido a pessoa fazer essa associação? Se ela fizesse essa associação de que precisa da proteína de origem animal, significa que alguns aminoácidos eles só estariam presentes em proteínas dessa origem. Só que hoje já é plenamente possível você trazer combinações de aminoácidos de origens vegetais e aminoácidos também que vão reagir uns com os outros e formar sintetizações para fornecer todos aqueles que eles precisam para a correta nutrição. Por isso que a gente percebeu que as pessoas elas estão associando proteína à carne e ela esquece que a proteína é um composto orgânico formado pelas moléculas de aminoácidos que são formados por esses agrupamentos de átomos. Então precisa ter um mínimo de visão ali de bioquímica, de conhecimento, para a gente não sair repetindo coisas que não fazem o menor sentido e gera toda uma problemática na discussão e aí a pessoa não quer convergir para o entendimento, ela fica só replicando aquela mesma informação várias e várias vezes. Então vai ficar esse vídeo aqui de resposta, de referência, para quando vier aquele questionamento clássico, mas e as proteínas? E aí qual é a função da proteína no organismo? Ela vai servir para transportar nutrientes, elas aceleram as reações químicas, elas constroem as estruturas dos seres vivos, tecidos, músculos, unhas, por exemplo. Ela pode até ser uma fonte de energia. Óbvio que o organismo ele prefere os carboidratos como fonte principal, uma outra fonte são os lipídios, mas caso não encontre os carboidratos nem os lipídios, as proteínas podem servir como uma fonte energética. Ela funciona como anticorpo, ela tem uma função enzimática, que são as reações químicas que acontecem, e funções hormonais, como a insulina e o glucagon. E eu trouxe esse exemplo porque ele também é bem emblemático. Imagina a pessoa que desenvolve a diabetes do tipo 1, que ela precisa fazer a injeção dessa proteína, da insulina, para normalizar os níveis de açúcar. Você já parou para pensar por que ela não simplesmente ingere essa proteína? Porque se ela ingerisse a insulina, a partir do momento que ela travou contato com o sistema digestivo, iam quebrar as enzimas, iam quebrar essa cadeia toda de aminoácido e ela ia recompor em outras proteínas, que às vezes não necessariamente vai se tornar insulina. Então, por isso que as pessoas elas desconhecem e ficam repetindo, porque esse próprio ato de você injetar diretamente a insulina é uma espécie de suplementação, é uma espécie de sintetização para você fornecer tudo o que precisa, mesmo que seja um composto orgânico externo que você está colocando ali. Então, através de uma formulação externa, você vai fornecer aquela proteína ou até mesmo você pode fornecer determinados aminoácidos. E a gente falou bastante sobre os aminoácidos. Vamos olhar em detalhes, então, o que são esses aminoácidos, como que eles funcionam. Essa ligação de um aminoácido com outro aminoácido pode ser chamada de a sintetização. Você tem duas moléculas, elas vão se conectar e existe uma sintetização para formar esse novo conjunto de elementos. Você não precisa conhecer a bioquímica em detalhe, mas precisa minimamente saber que sim, são moléculas e como que elas se conectam. A gente tem conhecimento que existe um conjunto de aminoácidos essenciais para cão e para gato. E aí na tela vocês estão vendo os aminoácidos essenciais para os gatos. E para os cães também tem tabelas. É que o cão ele tem menos discussão. O gato é que gera mais essa conversa de que pode do que não pode. Então, através dessas ligações peptídicas, dessas reações químicas que acontecem nessa substância orgânica que formam-se a proteína, você consegue fornecer todos os aminoácidos essenciais e todos os aminoácidos que o seu gato precisa. Então não vai haver defasagem nutricional. Você pode sim fornecer uma ração vegana desde que corretamente balanceada. Vamos passar por alguns pontos. O sintético é ruim? A confusão não é sintético nesse sentido de colocar alguma coisa não orgânica na formulação. É você promover essas reações e essas conexões ou fornecer através da suplementação. O nosso organismo ele não distingue essa questão de vir de um alimento ou vir através da proteína isolada do whey. Você que faz academia, faz musculação e toma lá a proteína vegetal. É uma forma de você trazer essa proteína isolada que vai ter uma função específica no seu corpo. A gente sabe balancear os micros e macros de uma forma que eles vão ter
tudo o que eles precisam para uma correta nutrição. O meu objetivo aqui foi trazer esse compilado para você, para que você entenda de uma vez por todas que não, a proteína não é a carne. Se você entender que ela é um conjunto de moléculas de aminoácido e que esses aminoácidos você consegue a partir de fontes vegetais ou a partir de suplementações e vão ter quebras e sintetizações para formatar todos os essenciais que o gato precisa, que o cão precisa, você já sabe que está tranquila na parte de fornecer esse macronutriente, porque além da proteína, a gente precisa fornecer o carboidrato e a gente precisa fornecer o lipídio e aí tem os micronutrientes que a gente precisa fornecer, os sais minerais, as vitaminas e ainda a ração tem uma parte que a gente chama que é de funcionalidade. Então tem ômega 3, ômega 6, tem um blend de vitaminas presente na alimentação. Então é um alimento muito completo e muito balanceado. E a única diferença da ração da Bicho Green para a ração tradicional é que nesse processo de formulação e de balanceamento e equilíbrio de micros e macros não existe nada de origem animal. E aí existe uma definição que diz assim: uma filosofia e uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração dos animais e crueldade para com estes, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outro propósito. E essa definição é a definição do veganismo. E aí que eu acho que as pessoas, elas simplesmente caem no mecanismo de defesa e nada daquilo que você falar, por mais lógico, científico e óbvio que seja, ela já não vai conseguir fazer esse entendimento porque ela está no modo de preconceito sobre aquilo. E tudo isso tem a ver com essa palavra, esse rótulo vegana. Agora, se você tem ração hipoalergênica, se você tem ração para cães e gatos obesos, se você tem urinário, você tem gatos castrados, você tem raças pequenas, você tem idosos, filhote. Vocês sabem o que muda nessa tipificação de ração? Os níveis e o balanceamento dos micros e do macro. E do mesmo jeito existe uma classificação chamada vegana por conta da definição de não usar nada de origem animal. Então, quando você, enlouquecendo na rede social, por conta do produto de eles são carnívoros e vocês estão indo contra a natureza, não faz sentido. A partir do momento que fornece qualquer tipo de alimentação de ração seca, você já não está fornecendo o alimento que é presente na natureza. E se você escolher um produto que ele é base vegetal, só que ele contém todos os aminoácidos que eles precisam, contém todas as fontes de lipídio, contém todas as fontes de carboidrato em níveis equilibrados. Existe vídeo realizando a análise da nossa ração comparada com rações tradicionais e você não tem nada que desabone para uma ração dessa, você pode sim fazer essa escolha. Não tem por que ter medo, insegurança, ou até mesmo a própria comunidade vegetariana e vegana falar, para mim tudo bem, mas para os pets eu já acho um absurdo. Gente, vamos elevar o nível da discussão, trazer mais essas fundamentações e argumentações para sair dessa parte rasa, porque eu vejo o próprio pessoal vegano acusando a gente de, mas vocês estão indo contra a natureza, vai faltar um alimento, eles vão ficar doentes e defasados. Eu escuto isso desde 2011, que foi quando eu deixei de comer carne. Então assim, quando você ficar ofendida ou ofendido quando alguém falar, mas e as proteínas? Você, às vezes, está fazendo essa mesma lógica preconceituosa com a parte nutricional dos cães e gatos. E essas formulações, elas não são aleatórias. A gente não pode sair criando fórmulas da nossa cabeça. Tem guias e tem manuais que eles estabelecem os níveis mínimos de garantia desses micro e macronutrientes. E todos eles foram seguidos à risca com uma ração vegana. Se ela tivesse qualquer problema nutricional ou defasagem, a gente já não poderia vender, porque o lobby contrário é tão grande que esse produto ele tem que estar impecável. Pode ter certeza que tem sempre alguém de olho nas rações veganas. Não foi um dos vídeos mais simples, mas assiste ele de novo, dá uma olhada nesses quadros. Eu vou deixar os links aqui do Samuel, do canal do Samuel, em que ele fez uma aula só sobre introdução à bioquímica. Aí ele tem uma aula inteira só sobre proteína. Ele tem outra aula só sobre lipídio. Se você realmente e verdadeiramente quer entender mais, é a referência para a gente se aprofundar. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Vou te pedir de novo, fazer a sua inscrição, deixar um comentário, gerar a discussão aqui embaixo. Se você tiver alguma fundamentação, coloca aqui nos comentários. E se você ficar com qualquer dúvida, é só avisar para nós. VegPet, todos os animais e o planeta agradecem.